perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale,
Meus queridos, minhas queridas, meus irmãos, minhas irmãs, quarta-feira, que Deus possa te abençoando, na televisão, na internet, em qualquer lugar da vida, os temas são recorrentes. A igreja não é diferente. A igreja, alguns temas são muito recorrentes, embora algumas vezes as nuances sejam diferentes, mas os temas são muito recorrentes. E hoje eu quero voltar a um tema em que eu tenho falado muito, que é a vida cristã. Atitudes necessárias na vida cristã. Hoje nós somos quase que diariamente alcançados por notícias que são mais desanimadoras do que animadoras. Notícias que nos afastam mais da vida religiosa, nos afastam até mesmo de Jesus, e você já ouviu várias pessoas falando: eu não estou indo à igreja, mas eu estou perto de Jesus. O que é uma verdade a frase. Eu não sei se é verdade que a pessoa está perto de Jesus. Quando alguém diz que não está indo mais a uma igreja, não necessariamente essa pessoa não está seguindo Jesus. Mas pela experiência que a gente tem, quando uma pessoa chega a dizer que não está indo numa igreja, dificilmente essa pessoa está se alimentando espiritual sozinha. Já foi feita várias pesquisas, os batistas já fizeram, em que quase que a totalidade dos crentes hoje são alimentados por este culto coletivo. Poucos crentes se alimentam individualmente. Eu gostaria, nesta quarta-feira, de pensar com vocês: cuide da sua vida cristã. Cuide da sua vida cristã. Não se afaste de igreja. Quando você se afasta de uma igreja, tudo indica que o diagnóstico mais à frente é que você já não está mais correndo com Jesus. Muitos que corriam bem, já não mais comigo vão, diz o hino do cantor cristão. E eu quero pensar com você, para você não desistir no século 21, para você não desistir nessa quarta-feira, você precisa ter um espírito de coragem. Daniel capítulo 1, verso 13. Os melhores estudiosos dizem que Daniel e seus amigos não tinham mais do que 17 anos. Se nós formos pensar em jovens com 16, 17 anos, que foram trazidos de Jerusalém, colocados dentro de um palácio, para viver uma vida palaciana, porque foi visto neles potência para ficar próximo ao palácio, próximo ao rei. Se você fizer uma comparação básica com os jovens atuais de 15, 16, 17 anos, nós ficamos até surpreendidos pela coragem que os amigos de Daniel, a coragem de Daniel, se realmente eles têm apenas e tão somente 17 anos, ou no máximo 17 anos, no capítulo 1, no verso 13, quando o cardápio palaciano chega, aqueles jovens fazem uma proposta para o cozinheiro, para as pessoas do palácio: olha, nós podemos comer uma comida diferente? A nossa proposta é que a gente, durante 10 dias, a gente coma diferente desta comida, beba diferente desta bebida, e ao fim de 10 dias, vocês fazem uma análise, uma avaliação, e se nós estivermos melhores, nós não vamos nos adaptar a esta comida, nós não vamos comer a alimentação do palácio. Queridos, se realmente eles têm 17 anos, é um espírito de muita coragem. Você está me ouvindo? Leia Daniel capítulo 1. Pense, se você foi trazido do cativeiro de Jerusalém, você é colocado dentro do palácio, a maioria dos crentes fala: glória a Deus, olha onde Deus me colocou, fui trazido para o cativeiro, estou dentro do palácio. Eu vou enfrentar a alimentação do palácio? Fala sério. A maioria dos jovens, a maioria dos crentes iam achar muito positivo estar no palácio.
A maioria dos jovens, a maioria dos crentes, eu vou confrontar a alimentação que estão me dando, eu estou dentro do palácio. Na vida cristã é necessário um espírito de coragem. Queridos, nos alimentamos mal, mas queremos ter saúde de ferro. Isso na vida física. E a comparação cabe também com a vida espiritual. Nos alimentamos mal, mas queremos ter uma vida espiritual de altíssimo nível. Isso não existe. Se você está desanimado, se você está sempre oscilante, se você está sempre questionando a Bíblia, questionando Deus, questionando a igreja, pode olhar para a sua alimentação. A sua alimentação é ruim. Quem tem uma vida cristã mais saudável, de uma alimentação melhor, até questiona, mas dificilmente anda oscilando na sua vida cristã. Esse é o primeiro ensinamento que eu quero trazer para você nesta quarta-feira. Atitudes necessárias da vida cristã. Tenha um espírito de coragem. Daniel, capítulo 1, verso 13. Enfrente o cardápio palaciano. Queridos, o segundo espírito, ou a segunda atitude numa vida cristã, em Jeremias capítulo 31, verso 13, Jeremias vai falar: eu estou tirando a tristeza e eu estou te dando a alegria. Queridos, as notícias atualmente às vezes são tão ruins, tão danosas, que nós estamos sendo contaminados com um espírito de tristeza, de abatimento, de desânimo. Para fazer algumas pessoas reagirem, está muito difícil. Mas Jeremias fala no capítulo 31, no verso 13, não tenha um espírito de tristeza, tenha um espírito de alegria. Mas como está feliz, como ser alegre se todas as notícias são ruins? Queridos, é exatamente nos momentos mais difíceis que nós temos que mostrar as nossas características. Porque quando tudo está dando certo, quando tudo está bom, quando os ventos são favoráveis, o mar está tranquilo, as embarcações vão tranquilamente, qualquer pessoa pilota um navio, qualquer pessoa pilota uma canoa. Agora, quando o mar está bravio, aí precisamos de pessoas experientes, precisamos de pessoas tarimbadas, precisamos de profissionais. Queridos, faça essa comparação para a vida cristã. Se está tudo muito tranquilo, até de Deus nós esquecemos. Para que eu preciso de Deus? Está tudo tranquilo, está tudo certo. É nos momentos em que a vida vem os ventos contrários, quando o mar está bravio, é que nós precisamos ser corajosos. É quando nós precisamos de um espírito de alegria. Queridos, o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, eu já falei isso algumas vezes, ele diz: eu aprendi. Se você ler Filipenses 4, ele diz: eu aprendi. Ele nos ensina que é um processo. É o dia a dia. Talvez anos, para que você vá desenvolvendo as suas características religiosas e espirituais, para que quando o mar fique bravio, você possa encará-lo. Queridos, de uma hora para outra ninguém fica forte. Os amigos de Daniel pediu 10 dias para se observar a diferença entre a alimentação deles e a alimentação palaciana. 10 dias era suficiente para ver a diferença. Na vida espiritual também, 10 dias é suficiente para ver a diferença entre um quente e o outro. Queridos, coloque isso no seu coração. O processo, ele é de luta diária. É todo dia, é todo dia, é todo dia. Espírito de coragem, espírito de alegria. Já falei para vocês em alguns cultos de uma ilustração que fala sobre chafariz e e esgoto.
E quando eu falei da última vez, eu lembro que eu coloquei um político inaugurando um chafariz no seu bairro, na sua cidade, e um político inaugurando uma obra do esgoto do seu bairro. Logicamente, todos estarão na praça, fotos serão tiradas, luzes, fogos, porque vai inaugurar o chafariz. Chafariz é bom, mas na maioria das vezes nós nos encantamos mais com o chafariz, nós preferimos chafariz do que uma obra de esgoto. Obra de esgoto fica enterrado. Obra de esgoto ninguém vê. Obra de esgoto não vai ter festa de inauguração. Mas obra de esgoto vai produzir para o seu bairro, para a sua cidade, um custo muito menor na área de saúde. A saúde da população vai melhorar. Mas algumas vezes as autoridades, para alegrar o povo, esquece o esgoto e inaugura o chafariz. Gostaria de comparar com a vida cristã e com a vida espiritual. Algumas igrejas, em alguns momentos, estão preferindo tão somente inaugurar chafariz. Chafariz só joga água para cima. Chafariz é legal, chafariz vai trazer pessoas para perto, mas chafariz produz muito pouco. É necessário festa para chafariz, mas é necessário também obra para o esgoto. Quase ninguém quer fazer obra para esgoto. Quase ninguém quer ver obra de esgoto, porque nós queremos festa, nós queremos apenas e tão somente chafariz. Atitudes para uma vida cristã. Espírito de coragem, Daniel capítulo 1, verso 13. Me dê 10 dias, uma alimentação diferenciada, depois avalia. Mesmo estando no palácio, mesmo sendo trazido de Jerusalém, aqueles moços preferiram pedir uma alimentação diferenciada. Como falei no início, queremos ter uma alimentação ruim, mas com uma saúde de ferro. Isso não existe. E espírito de alegria. A situação, a circunstância, os momentos são ruins, mas não perca o seu espírito de alegria. Faça chafariz, mas faça também esgoto. Não se deixe levar por igreja ou por circunstâncias que só querem lhe mostrar o chafariz. Chafariz sozinho não resolve os problemas. Viva o chafariz, mas cobre o esgoto. Faça o esgoto. Coloque isso no seu coração. Atitudes para uma vida cristã sadia. Espírito de coragem e espírito de alegria. Vamos falar com Deus. Deus, ajuda-nos no século 21. Deus, ajuda-nos nesses dias tão difíceis a tomar atitudes na nossa vida cristã. E eu trouxe 2 textos. Daniel capítulo 1, verso 13, quando os amigos de Daniel, eles têm um espírito de coragem. Nos dá, nos dias de hoje, um espírito de coragem para mudar a nossa alimentação. Para que a nossa alimentação produza aos olhos palacianos, aos olhos da sociedade, uma saúde muito melhor. Reveja a sua alimentação espiritual. E Deus trouxe também espírito de alegria. Deus, mesmo diante de tantas notícias ruins, mesmo diante de tantas notícias que nos abatem, nos dê o espírito de alegria. Que você nesse momento seja contaminado, contagiado pelo espírito de alegria. Que Deus nesse momento te abençoe. Espírito de coragem e espírito de alegria. Nós fomos abençoados em o nome de Jesus. Amém e amém.